Oi, quinto ano, tudo bem? Mais uma semana, não é? Bom, primeiro que passou uma semana de Páscoa, de chocolate, de família, de brincadeiras, e eu tô aqui esperando as fotinhos, hein? Quem não mandou. Hoje nós vamos para nossa aula de história, a chegada da coroa portuguesa ao Brasil. Então, nas aulas anteriores, nós vimos tudo que Portugal estava passando. Tá vendo aqui, ó? Nós temos que ler esse texto que vai falar sobre isso, tá? E para responder umas questões. Então, eu vou só dar uma explicação básica do texto, mas vocês têm que ler, tá bom? Vocês lembram que nós falamos que para Portugal não era fácil, porque ele estava no meio de uma batalha. De um lado tinha os franceses, do outro lado tinha os ingleses. Cada um querendo uma coisa. E Portugal tinha que decidir, ou ele ficava do lado de um ou ficava do lado de outro, e assim eles iam arrumar confusão com algum deles. Eles não queriam isso. O que aconteceu? A invasão francesa era certa. E aí, quando as tropas francesas estavam se aproximando de Lisboa, o que a corte portuguesa fez? Ela falou, peraí, eu não quero brigar com ninguém, mas assim, os franceses estão vindo, o que a gente faz? Porque assim, Portugal estava ali no meio, mas ele não sabia o que fazer, né? O que eles fizeram? Fugiram para o Brasil. Claro, óbvio, né? Então assim, era um dia de chuva, um dia muito chuvoso, muito frio. E aí a família real pegou tudo o que podia, chamou toda a multidão, daquela multidão que estava junto com a família real, que são as pessoas que trabalhavam, as pessoas que estavam junto politicamente, economicamente com a família real e que queriam continuar junto. E aí eles chamaram e falaram, vamos todos para o Brasil. E aí o que eles fizeram? Saíram no dia. Um dia eles saíram, que estava frio, estava chuvoso, não importa, eles tinham que sair antes das tropas francesas chegarem. E aí eles chegaram no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. E agora, o que aconteceu? Eles na fuga, eles trouxeram metade do dinheiro que eles tinham. Porque eles tinham muito dinheiro. Portugal era muito rico. Só que naquela fuga, com medo das tropas francesas chegarem, eles pegaram o que tinha ali naquele momento e foi metade do que eles tinham. E aí, no caso, eles... como é que eu posso explicar para vocês? Ele, com aquele mundaréu de gente chegando no Brasil e não tinha o dinheiro suficiente para isso. Então, isso criou muito problemas para o país. Muito problemas. Na realidade, quando eles vieram para o Brasil, eles chegaram no Rio de Janeiro, né? E só para vocês lembrarem, esse pouco dinheiro que eles tinham eram 50.000 libras, se eu não me engano. Ai, agora eu não lembro, gente. Mas era mais 50.000 habitantes, acontece. Esquece, a Pro tá ficando doida. Era mais 50.000 habitantes. Nós vamos ler aqui. Era 22 milhões de libras que eles tinham. E eram mais de 50.000 habitantes, tá? Mas vocês vão ler o texto. Eu li aqui, eu tô tentando lembrar tudo que eu li, tá bom? Então, esse mundaréu de gente que chegou lá no Rio de Janeiro, ele criou muitos problemas. Muitos problemas. E o país, ele deixou de ser aquele vice-reino, né? Porque, assim, era um país, Brasil, tá? Mas não tinha muita... Agora, com esse pessoal de Portugal chegando lá, ele passou a ser a sede da monarquia luso-brasileira. Por que a sede da monarquia luso-brasileira? Porque além dos brasileiros, agora estava aqui, ó, a família real. Então, a família real estava lá. Era o Dom João VI com a Carlota Joaquina e os seus filhos, né? Que depois vocês vão ler aí quem eram, a idade, etc e tal. Não vou falar tudo, não. E aí, no caso, o Brasil se transformou em uma corte. E eles teve várias melhorias. Então, assim, foi bom e foi ruim para o Brasil. É isso que vocês têm que entender, tá? Foi ruim, vamos dizer assim, porque chegou muita gente, o Brasil não tinha essa estrutura, mas ao mesmo tempo foi bom porque com isso teve muitas melhorias. Portugal ajudou o Brasil a ter muitas melhorias. Então, assim, eu pergunto para vocês, foi bom ou foi ruim? Ou foi os dois para vocês? O que vocês acham?
Então, eu quero que vocês leiam, porque eu quero que vocês vejam qual essas melhorias, tá bom? Tem essas melhorias aí que eu quero que vocês vejam. Foram coisas muito importantes que nós temos até hoje. Então, foi coisas criadas naquela época que nós temos até hoje e é de suma importância para o país, tá? Então, lê esse texto, é muito legal. A Pro tá falando assim só por cima, tá? E aí eu quero que vocês leiam o texto e que vocês respondam as questões referente a ele, tá bom? Então, o texto vai na página 100 e 101. Aí, vocês têm que responder as questões da página 102 e 103, tá bom? Aí, tem uma pesquisa lá na página 103. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Tem uma pesquisa aqui pra vocês na página 103. Então, o que que eu quero? Anotem aí. Eu vou marcar na agenda Edu, tá bom? Mas vocês anotem aí. Isso. Aí tá assim, procurar algumas imagens. Claro que é com minha ajuda, vocês vão pedir ajuda pros pais, de algumas instituições e tal. E colar e etc. Não, vocês não têm que procurar imagens nenhuma, tá? Essa pesquisa eu quero que vocês vão procurar algumas das instituições que foram enviadas, que foram criadas no Brasil por causa da chegada da família real e que existem até hoje, porque tem algumas que já não existem mais, tá? Então, quais as instituições? Ah, 2, 3, não importa. Eu quero 3, por exemplo. Escolham 3 instituições que foram criadas lá na chegada da família real e que ainda existem, tá? E aí vocês vão escrever o nome dessas instituições e esse breve relato sobre ela no seu caderno de história, tá bom? Então, assim, faça com calma, vocês têm a semana toda para fazer. Eu só vou voltar com história na semana que vem. Então, leia esse texto. Eu sei que, assim, a Prois falando mais ou menos é muito complicado, mas leia o texto, tentam responder as questões 1, 2, 3 e 4 que tem aí no livro e faça essa pesquisa, mas não de acordo com o que está escrito aqui, de acordo com o que eu falei, mas que eu vou colocar na agenda Edu exatamente, tá bom? Vocês não precisam recortar imagens, nada. Vocês só vão pesquisar e escrever no caderno, tá bom? Então, por enquanto, eu desejo para vocês uma ótima semana, um grande beijo, muita saúde, né? Pra gente voltar à nossa rotina e a Pro continua com muita saudade, tá bom? Um beijo, tchau, gente.